O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse a auxiliares que pode não ser candidato à reeleição em 2026. E aí, essa notícia é boa ou é ruim? A declaração foi dada durante a reunião ministerial de segunda-feira, na Granja do Torto, e surpreendeu ministros. Essa é a primeira vez que Lula admite a possibilidade de ficar de fora da corrida ao Palácio do Planalto. Segundo relatos, o petista afirmou que a decisão dependerá da vontade de Deus. O que você, Henrique, acredita que tenha contribuído para essa afirmação? E aí, coincidentemente ou não, a gente viu o dólar ter uma queda aqui, né? Depois que o Lula fala que ele não tem a intenção de concorrer em 2026. Olha só o que acabou acontecendo com o dólar, cara. Aqui, ó, nos últimos 5 dias, a gente teve o pregão de hoje aqui, o dólar saiu lá de 6 e pouquinho para 5,94. Teve uma queda superior a 1% aqui, né? Coincidentemente com o Lula ou não ter falado isso. Eu tendo a achar que o mercado ficou mais otimista com essa possibilidade do Lula não fazer parte da próxima corrida eleitoral. E agora a gente tem alguns candidatos aí de esquerda que poderiam assumir esse posto do Lula, né? Então a gente tem alguns aí. Eu queria saber qual que vocês acham aí que a esquerda, de modo geral, vai querer colocar no lugar do Lula, né? A gente tem alguns candidatos aí como o Haddad, né? Então a gente tem o Fernando Haddad, que não tem um carisma muito interessante, digamos assim. Eu vejo de forma bem complicada que eles colocarem ele, porque, cara, nada popular, várias medidas com taxações e tudo mais que vão ser colocados contra ele numa eventual corrida. Então não sei se eles colocariam ele. A gente tem o Geraldo Alckmin, que pô, a esquerda com certeza não gosta dele, mas está lá como vice-presidente do Lula, né? A gente tem o Guilherme Boulos, que seria catastrófico para a gerência do nosso país aqui, mas é um nome forte dentro da esquerda. E tem o Ciro Gomes, que também teve uma ruptura bastante forte com o PT, mas a meu ver, para a esquerda, seria um nome que faria mais sentido para eles, né? Então, o que tu acha aí? Qual desses nomes aí você acredita que a esquerda colocaria no lugar do Lula? E se tem alguém que eu não mencionei aí, quem tu acha que poderia ser, né? E a gente percebe aí que também teve a eleição do Trump. Então, uma coisa que eu acho importante a gente mencionar é que as manchetes, as notícias que a gente vê por aí, elas sempre tentam justificar o que está acontecendo. Então, cara, imagina, eles têm 10 minutos para poder analisar determinado fato e correlacionar com algo que aconteceu no mercado. E talvez não tenha correlação alguma. Então, a gente vê essa anomalia acontecendo muito no mercado cripto, por exemplo. Então, a gente viu o Bitcoin subir muito com a narrativa de que o Trump vai ser eleito e para o mercado cripto vai ser maravilhoso e os criptoativos subiram demais, né? Eventualmente, num momento, ainda quando o Trump não havia assumido, Bitcoin teve uma correção forte, teve uma queda forte. E aí, olha as manchetes, o que eles estavam falando? Ainda há muita incerteza em relação a como vai ser o governo do Trump e tudo mais em relação ao criptoativo. Cara, não era essa manchete que justamente o driver ali que trouxe o mercado cripto a subir? Agora, esse mesmo fato é o mesmo que faz o mercado cair. Então é complicado, né, cara? A gente precisa entender ali, saber avaliar muito bem o que é uma manchete que pode ser válida. Manchete não, é uma matéria de modo geral que é válida de fato ou não, tá? E a gente vê aqui, justamente nesse momento, né, muitas pessoas, muitas manchetes atribuindo ao Trump não ter tributado o Brasil de modo imediato, né, não ter colocado nenhuma tarifa de modo imediato, como agora o mercado ficou pessimista, vamos derrubar o dólar. Não é bem assim, né? Não é bem assim que a banda toca, ele acabou de assumir, tem muita água para rolar ainda. E eu vejo que tem muito mais a ver com o Lula, de fato, do que com o Trump não ter colocado nenhuma tarifa a mais para o Brasil, tá? E a gente percebe também que algo bastante positivo foi o Lula não ter falado nenhuma besteira em relação à posse do Trump, né? Porque se, cara, tivesse falado alguma coisa que gerasse algum tipo de inimizade, cara, pode ter certeza que o mercado ia bater bastante forte, a gente vê o dólar explodir, né? Então ainda bem que o Lula não falou nenhum tipo de besteira aí. E o Lula falou lá que tem uma amizade histórica com os Estados Unidos e tudo mais, né? Deu uma pagada de pau ali e tudo mais. Não pagada de pau, mas tipo, deu uma cenada ali, ó, quero paz com vocês aqui. Vou até botar um trecho aqui do que ele acabou falando para vocês aqui. Nós queremos paz, nós queremos harmonia. Nós queremos ter uma relação onde a diplomacia seja a coisa mais importante e não a desavença, e não a encrenca.
para além das Não, que é encrenca. Porra, quem é que vai querer encrenca com o Trump, cara? Porra, ninguém vai querer, né, cara? Ninguém é maluco. E aí o Trump foi perguntado lá pra uma jornalista a relação com o Brasil e tudo mais, cara, e ele deu nos dedos, né? Falou que o Brasil depende muito mais dos Estados Unidos do que eles dependem da gente, né? E é verdade, né? E o Lula antigamente provavelmente ia dar nos dedos disso aí, né? Ia ficar meio puto ali e não foi isso. Ele tentou passar pano ali e tudo mais. Então, bom, né? Melhor que seja assim, porque se fosse diferente, ele sabe muito bem, né? E com certeza ele foi muito bem informado. Cara, não fala besteira, porque senão o dólar vai explodir e a tua popularidade vai mais lá para baixo ainda, né? Então a gente percebe aqui o que o Trump acabou falando em relação à relação com o Brasil. Vou botar para vocês darem uma olhada aqui. O presidente americano Donald Trump disse na segunda-feira no Salão Oval da Casa Branca que os Estados Unidos não precisam do Brasil. A resposta foi dada a uma jornalista que questionou o presidente recém-empossado sobre a relação com a América Latina e o Brasil. Ótima, deve ser ótima. Eles precisam de nós muito mais do que precisamos deles. Nós não precisamos, eles precisam de nós. Todo mundo precisa de nós. É verdade, né, cara? Infelizmente é isso aí, né? A economia americana é muito mais forte que a brasileira e a gente acaba dependendo mais deles do que eles da gente. Porém, a gente também não é nada em relação a isso. Eles também dependem muito da gente, eles importam muito da gente aqui e, queira ou não, a gente é o celeiro do mundo, né? Se a gente olha outros países, não tem uma capacidade produtiva tão grande quanto a gente possui e, queira ou não, eles vão precisar comprar da gente, gostando ou não, tá? E outro ponto agora em relação a tudo isso, né? A gente teve uma queda do dólar, então o que eu acabei fazendo nesse momento? E antes de mais nada, cara, eu não falei aqui, né? Mas deixa um dedo like aí no vídeo, tá aqui até agora, deixa um dedo like aí, se inscreve no canal aí para ficar sempre bem informado aí sobre o que acaba acontecendo no Brasil e no mundo no âmbito dos investimentos e macroeconomia de modo geral. Beleza, pessoal? Então, o que eu fiz com meus investimentos, minhas alocações diante dessa queda em relação ao dólar e o que eu acabei recomendando também aos meus clientes de consultoria, né? E a recomendação foi de vamos aumentar a exposição no dólar, né? Então eu comprei mais dólar na minha carteira pessoal, recomendei meus clientes a aumentar a exposição no dólar, porque, queira ou não, a gente precisa tirar um pouco do nosso dinheiro de uma única economia, né? A gente percebe aí que existem estudos, a FGV até trouxe esse estudo, quero até mostrar para vocês aqui, mostrando que diversos países que são emergentes têm uma preferência muito maior por manter todo o seu patrimônio alocado no país onde ele nasceu. É o viés do home bias, né? Então você fica muito enviesado em manter todo o teu patrimônio no mesmo lugar que tu nasceu, só que quando a gente olha para o globo de modo geral, a gente sendo como um residente do mundo, não faz sentido a gente fazer isso. Se a gente tivesse nascido no México, a gente não deixaria todo o nosso dinheiro no México. Se a gente tivesse nascido na Argentina, a gente não deixaria todo o dinheiro na Argentina. Então a gente precisa olhar outras economias mais robustas que têm ativos com uma capacidade de gerar valor maior do que a gente tem aqui e fazer essa exposição. Hoje em dia, pessoal, pelo amor de Deus, tem aquele papo, é difícil, que é tudo em inglês, cara, assim, não tem nada a ver isso, cara. Hoje em dia tu consegue traduzir, tu tem inteligência artificial que pode traduzir um artigo para ti, um resultado de uma empresa. Hoje em dia, cara, a informação está na palma da tua mão. A gente não tá mais na década do Peter Lynch lá, onde para poder ter acesso a um balanço precisaria ter um acesso específico, pegar aquilo no papel, ler em inglês. Não, cara, hoje tá na internet, tu clica 2 botões ali, tu já tem um balanço, e em outro clique tu traduz aquilo ali e tu tem acesso. Então aquele papo de, eu prefiro investir no Brasil porque as empresas estão mais próximas de mim. Cara, tu tá próximo da WEG? Me fala aí, quando é que foi que tu comprou alguma coisa da WEG aí? Ou tu viu a fábrica da WEG? Tu mora lá no Mato Grosso do Sul e, a WEG tá ali em Jaraguá. Não faz o menor sentido isso? É a mesma coisa, cara. Tá? Então esse é um ponto importante a ser mencionado, tá? Eu quero até trazer para vocês aqui, para vocês darem uma olhada, o estudo da FGV, que ele mostra que, iniciando o problema ali dessa questão da dolarização do patrimônio, né? E eles trazem o seguinte: investidores em todo o mundo tendem a ter suas carteiras de investimento concentradas nos ativos do seu próprio país. A isso chamamos de viés doméstico. Estudo conduzido em 2014 pelo Fundo Monetário Internacional quantificou este fenômeno em diversos países do mundo. O Brasil é o destaque como um dos países com maior viés doméstico, como mostra o gráfico a seguir.
e que apresenta o percentual de investimentos em ações domésticas nas carteiras de investimentos sobre o valor total dessas carteiras. Então aqui a gente percebe que a gente tem vários países aqui, né? Aqui a gente tem a Índia, então concentrando boa parte dos ativos na própria Índia, né? De indianos concentrando muito dentro da própria Índia. Aqui a gente tem a Filipinas, Turquia, México, Rússia, a Indonésia, Egito, China, Tailândia e o Brasil em seguida. Brasil aqui, tá? Então a gente percebe que quanto mais envolvido o país, mais diversificação global existe no seu portfólio. Então a gente já percebe aqui o Chile com uma diversificação muito maior, a Hungria, a França, Nova Zelândia, Suíça, aqui para frente tem Portugal, Alemanha, Bélgica, né? Então a gente percebe que países mais envolvidos, os investidores tendem a diversificar mais de forma global, e isso é fundamental para que tu possa ter um resultado interessante da tua carteira e não ficar tão exposto a uma única economia, principalmente a economia brasileira, que é muito conturbada. A gente tem vários problemas aqui, a gente tem nossos voos de galinha e a gente acha que vai começar a crescer e aí vem um banho de água fria e a gente volta a ficar mais pessimista. Então é importante a gente ter essa alocação em outras economias mais robustas para que a gente possa ter uma tranquilidade maior nos investimentos e aumentar a nossa rentabilidade também sem abrir mão da segurança. Outro ponto aqui importante a ser mencionado, ainda sobre o estudo da FGV que eles trouxeram aqui, né, é a falácia do IPCA como proteção cambial. Isso aqui é bastante interessante porque por vezes a gente acaba selecionando um tesouro IPCA mais para poder proteger da inflação. No entanto, existe um investimento que foi até melhor do que isso, tá? Com uma segurança ainda maior, né? Então a gente percebe o seguinte: há brasileiros que consideram que investir num título que pague juros mais a variação da inflação os protege contra os efeitos da variação cambial. O título que melhor atende essa estratégia é a antiga NTNB, hoje chamada Tesouro IPCA+. Mas uma análise mais profunda mostra que essa proteção é uma falácia. Avaliamos o retorno do Tesouro IPCA+, com vencimento em 2040 e a variação cambial, ambos para 5 e 10 anos, com o final em 31/8/2024. O resultado é expresso no gráfico a seguir. E aqui lembrando que 31/8, né, 2024, o dólar não tinha passado dos R$6 ainda, né? Então a gente percebe que se a gente pega um ano, vamos dar uma olhada aqui em agosto, a gente vai perceber que a cotação em agosto chegou na casa de 5,60, por essa faixa, né? Então não tinha chegado ainda aos R$6, na casa dos 6,10, 6,20 chegou a bater, né? Então vamos continuar aqui. A gente percebe que no gráfico, a gente percebe que nos últimos 5 anos, a NTNB rendeu 31,1%, né? TNB de 40 anos, e simplesmente ter comprado dólar rendeu mais, né? Foi um rendimento de 33,9%. E nos últimos 10 anos, o dólar muito mais capaz de proteger o poder de compra do cidadão brasileiro do que investir num investimento que traz a proteção da inflação mais uma taxa pré-fixada. Então, essa é a importância de dolarizar, né? A gente já vai se expor em uma moeda que ao longo do tempo vai trazer um retorno superior para o investidor e também a gente vai investir em ativos com alto potencial de valorização, tá? Então é fundamental isso daqui, tá? E a gente percebe na conclusão aqui do próprio estudo, né, que eles mostram o seguinte: o resultado aqui apresentado mostrou isso para os cidadãos brasileiros que de forma geral devem ter no mínimo 16% da sua carteira alocada em ativos do exterior para proteger seu poder de consumo das variações cambiais. Esse percentual pode ser maior dependendo da particularidade de consumo de pessoa ou família, como por exemplo no mínimo 17 a 18 para famílias de alta renda. É importante ressaltar que essa faixa de 16 a 18% apenas protege a cesta de consumo do brasileiro contra a variação cambial. Dentro de uma estratégia mais ampla de investimento, que inclua a adequada diversificação, bem como objetivos específicos do investidor, essa faixa será certamente mais elevada. Então, assim, eu recomendo aos meus clientes terem pelo menos 30% do seu patrimônio dolarizado, daquele patrimônio de médio e longo prazo, não um patrimônio que você utiliza no teu dia a dia, né? Então, da tua carteira de investimentos para o longo prazo, para a construção de patrimônio ao longo do tempo, é interessante você ter 30%. E se você quer montar aí uma carteira de investimentos mais diversificada, de fato, de forma global, né?
selecionando ativos lá fora que se enquadram no teu perfil de investidor. Então, aqui dentro, né, você vê aí muitas vezes uma diversificação bastante interessante com ações, com fundos imobiliários, com ETFs e tudo mais, né, na parte de renda fixa. Agora, quando olha lá para fora, geralmente o consultor, um assessor que vai te ajudar, ele vai colocar um IVVB11 na tua carteira e tá de bom tamanho. Pô, lá fora a gente tem um mercado muito maior do que o brasileiro, com maiores possibilidades de diversificação, e lá fora sim a gente deve diversificar ainda mais. A gente tem excelentes empresas para investir, excelentes REITs, ETFs diversos, então é fundamental que você saiba como investir lá fora. Caso você queira ajuda para poder montar o teu portfólio e ter um assessor, um consultor para poder te auxiliar nessa jornada, clica no link aqui embaixo que está aqui fixado no comentário e marca um bate-papo sem compromisso aí com o consultor para poder te auxiliar. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado do vídeo. Se você curtiu, deixa um dedo like aí e se inscreve no canal. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço!